Olá, vamos a mais uma aula aqui no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação e hoje vamos então responder mais uma das dúvidas que estão atrasadas aqui no canal. E hoje vai ser a dúvida do Pedro Lucas. O Pedro Lucas deixou um comentário muito interessante na aula 91, que é uma aula sobre matriz de caracteres em Portugal. A dúvida do Pedro é o seguinte: olá professor, você poderia fazer um vídeo ensinando como contar a quantia de uma determinada letra em um texto ou uma frase? E aí ele coloca inclusive um exemplo: olá mundo, tem uma letra A, 0 E, 0 I, duas letras O e uma letra U. Então, Pedro Lucas, vamos nessa aula fazer uma pequena funçãozinha que vai receber um texto e uma determinada letra e vai contar a quantidade de ocorrências dessa letra. Bom, como a gente vai trabalhar com caracteres, com cadeia, o elemento cadeia, perceba que eu já tenho aqui um programinha, função início, e eu tenho apenas uma cadeia. Eu tenho aqui um comentário. Por enquanto, desconsidere esse comentário, ok? Faça de conta que ele não está aqui. Eu tenho aqui uma cadeia. Para realizar operações sobre uma cadeia de caracteres, por exemplo, para obter uma letra, para descobrir o tamanho dessa cadeia, a gente precisa incluir a biblioteca de texto, que já existe por padrão no Portugal Studio. Então, vamos fazer isso aqui. Olha só. Vou colocar aqui, perceba que eu estou dentro do meu programa, porém fora da função. Nós já fizemos isso em diversas outras aulas, ok? Eu vou colocar aqui o texto inclua, perceba que ele ficou vermelhinho, e aí eu vou escrever biblioteca, e agora eu preciso colocar o nome da biblioteca, nesse caso, texto. Se você tem dúvidas, texto. Se você tem dúvidas sobre isso, perceba que nós temos aqui uma guia de ajuda. Clicando sobre essa guia de ajuda, vai abrir aqui uma tela de ajuda em onde você pode consultar diversas informações, tanto sobre a linguagem Portugal, declarações, entrada e saída, estrutura de controles, expressões, os tipos, e nós temos aqui também a abinha bibliotecas. E aí nós temos já bibliotecas prontas para arquivo, para calendário, para gráfico, internet, matemática e nós temos aqui também a biblioteca texto. Então a gente vai precisar de algumas funções daqui. Por exemplo, eu vou converter o texto para caixa baixa, porque, por exemplo, aqui no nosso texto, o O minúsculo é diferente do O maiúsculo. Então, para facilitar essa nossa busca, eu vou pegar esse texto e vou converter todo esse texto para caixa baixa, ou seja, para minúsculo. Nós vamos utilizar essa função aqui. Eu preciso saber também, para percorrer a nossa cadeia de caracteres, eu preciso saber o tamanho dessa cadeia. Então, perceba que nós já temos aqui a função número de caracteres, a quantidade de caracteres que a gente tem nessa cadeia. Eu também vou querer recuperar cada caractere da cadeia para comparar com uma determinada letra. Perceba que nós já temos uma função pronta aqui, obter caractere. Então, através dessa ajuda, você consegue aprender muito também, ok? Eu vou fechar aqui. Pronto, já fizemos aqui a inclusão da nossa biblioteca texto. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma função que vai receber essa frase aqui, vai receber um determinado caractere e vai retornar para a gente quantas vezes aquele caractere ocorre nessa frase. Então, olha só, perceba que eu estou acima da função início. Vou colocar aqui a palavra reservada função. Eu quero contar as ocorrências de um caractere e retornar esse número, certo? Então, nós temos um retorno do tipo inteiro. E aí eu vou chamar essa função de quant letra x. Por que letra x? Porque eu vou contar as ocorrências de uma determinada letra. Vou abrir aqui o nosso par de parênteses, o par de chaves. Opa, o par de chaves não apareceu. Pronto. Agora, aqui dentro dos parênteses, eu preciso informar o que eu vou receber. Bom, vamos pensar aqui. Eu quero que essa função conte as ocorrências de um determinado caractere nessa frase, certo? Então, eu preciso receber uma cadeia que eu vou chamar de FR, a abreviação de frase. E eu também vou receber aqui qual caractere eu quero contar. Então, caractere, e aí eu vou chamar de x. Isso aqui é suficiente. Eu vou procurar esse caractere nessa frase aqui. Vou contar as ocorrências. Como eu mencionei, o O minúsculo é diferente do O maiúsculo, então eu não quero ficar fazendo duas comparações. Essa letra minúscula ou essa letra maiúscula, você pode fazer isso? Pode. Mas eu acho mais fácil pegar a nossa frase e converter ela toda para minúsculo ou toda para maiúsculo. E aí eu estou assumindo que, ao converter essa frase toda para minúsculo, eu estou assumindo que eu vou receber aqui sempre um caractere minúsculo, ok? Olha o que eu vou fazer então. FR
vai receber, e agora eu vou converter essa frase para minúsculo. Como que eu faço isso? Para converter, eu vou usar uma função da nossa biblioteca texto. Então, eu vou escrever o nome da biblioteca, ponto, e aí, perceba que já aparece aqui para a gente, às vezes, essa função dá um pequeno bugzinho, nem sempre ela aparece, mas perceba que já apareceu aqui a lista de todas as funções que a biblioteca texto possui. Perceba, eu não quero, a primeira aqui é caixa alta. O que é caixa alta? Transformar toda a string para maiúsculo. Eu não quero isso. Eu quero justamente o contrário. Caixa baixa, transformar toda a string para minúsculo. Qual string eu quero fazer isso? A nossa string fr. Então perceba, eu recebi aqui uma cadeia de caracteres, eu estou pegando essa cadeia, transformando toda para caixa baixa, ou seja, convertendo para minúsculo, e atribuindo a mesma variável. Então, após a execução dessa linha, a nossa frase fr estará toda em minúsculo, ok? Vamos criar aqui, antes dessa conversão, algumas variáveis do tipo inteiro. Eu vou precisar de uma variável i para fazer a nossa repetição para. Eu vou precisar de uma outra que eu vou chamar de tamanho, para receber ou para descobrir o tamanho da nossa frase. E eu vou precisar de uma última chamada quantidade, que eu vou inicializar com 0. É muito importante inicializar essa variável com 0. É nesta variável que eu vou acumular as ocorrências dessa letra aqui, ok? Pronto, criamos as nossas variáveis. Agora eu preciso descobrir o tamanho da nossa frase. Então, a nossa variável tamanho vai receber novamente a biblioteca texto. Texto, ponto, eu quero descobrir o tamanho. Então, aqui, número de caracteres. De qual frase? Da nossa variável ou da nossa cadeia fr. Perceba, agora que eu já converti toda a minha string para minúsculo e eu já sei o tamanho da minha string, eu posso fazer uma repetição aqui do tipo para, com a nossa variável contadora i começando em 0. I vai até menor que tamanho, que é o tamanho da nossa string, com um incremento de 1 em 1. Olha só, se você tem dúvidas sobre isso aqui, revise as aulas aqui no canal, no curso de Algoritmos e Lógica de Programação, sobre a estrutura de repetição para. Tem algumas aulas específicas sobre a estrutura de repetição para, ok? E aí eu explico em detalhes a condição inicial, a nossa condição de parada e o incremento. A gente tem diversas variações que podem ser feitas aqui, ok? Aqui dentro agora, olha só, a minha variável i vai de 0 até menor que tamanho. Então eu preciso agora percorrer cada posição da minha cadeia de caracteres para obter cada letra. O primeiro O, depois o L, depois o A e assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu quero obter um caractere e verificar se ele é igual a essa letra aqui, certo? Então nós teremos aqui uma condicional C. E aí aqui dentro, olha o que eu vou fazer. A nossa biblioteca texto, ponto. Perceba que agora essa janelinha não funcionou. Perceba que não apareceu aqui a lista de funções. Então, nem sempre ela funciona. Talvez é porque agora está dentro da estrutura de decisão. Mas, enfim, a função que eu quero aqui é a função obter caractere. Então, ponto obter underline caractere. E aí, novamente, eu quero obter o caractere de qual frase? Eu quero obter o caractere da frase fr. Qual posição? Aqui vem a nossa variável i. Olha só, nessa frase fr, eu quero obter o caractere da posição i. O i começa com 0, então eu vou pegar o caractere da posição 0, depois o caractere da posição 1, posição 2 e assim sucessivamente, ok? Ok, eu obtive aqui o meu caractere. O que eu quero fazer agora? Verificar se ele é igual a x. Se ele for igual a x, olha o que eu vou fazer aqui. Eu não tenho aqui uma variável quantidade, então eu vou fazer quantidade mais. Ou seja, se esse caractere da posição i não tem o ponto e vírgula, se o caractere da posição i for exatamente igual ao caractere que eu recebi aqui, então eu vou contar mais 1 na nossa variável quantidade. No fim, quando terminar a nossa repetição, retorne a nossa variável quantidade. Prontinho, a nossa função foi finalizada. Então, eu recebo uma cadeia de caracteres, recebo um caractere, e aí eu percorro essa cadeia, posição por posição, verificando se esse caractere é igual a x. Se for, eu vou contar as ocorrências. No fim, eu retorno essa quantidade. Vamos ver se está funcionando? Para verificar se está funcionando, olha o que eu vou fazer aqui. Eu apenas vou colocar aqui o comando ou a função escreva, e aí o que eu quero escrever? Eu vou colocar aqui o texto quantidade, 2 pontos, e agora eu quero concatenar
esse texto aqui com um número. Que número? O número que a nossa função vai devolver. Eu vou chamar a nossa função aqui. Olha só. Quant, e aí muita atenção para digitar o nome da função certinho, ok? Quant letra x. E agora o que eu preciso passar aqui para a nossa função? A nossa frase. E aqui agora eu preciso passar um caractere. Lembrando, caractere sempre é entre aspas simples, ok? Por exemplo, se eu colocar o caractere z, qual que tem que ser a resposta da nossa função? 0, porque aqui a gente não tem nenhum 0 ou nenhum z. Olha só, se eu compilar e executar aqui o meu programa, quantidade 0. Agora, olha só, se eu colocar o O, qual que tem que ser a resposta? 2, porque nós temos duas letras O. Vou executar aqui o programa novamente. Olha só, quantidade 2. Se eu colocar a letra A, e aí tem um detalhe muito importante aqui, olha só. Letra A, qual vai ser a resposta da nossa função? Se você disse 0, muito bem, você acertou. Por quê? Porque o A é diferente do A acentuado. Então perceba, eu não vou tratar todas essas situações aqui. Mas se você quer pesquisar se você quer que funcione com um A acentuado, se você quer que funcione como cedilha, com o tio, então você tem que prever todas essas situações aqui dentro da sua função, ok? Ou você percorre a sua string trocando todos os caracteres acentuados pelo caractere não acentuado, ou você inclua de alguma forma os acentuados. Por exemplo, olha que coisa interessante que a gente pode fazer aqui agora. Tá vendo que eu tenho aqui um comentário? Eu vou retirar esse comentário. Eu tenho aqui um vetor, letras. E aí perceba que nesse vetor eu tenho o nosso alfabeto de A a Z. Porém, eu não tenho as letras, os caracteres acentuados aqui, ok? E aí, o que você pode fazer aqui? Nós podemos agora percorrer todo esse vetor para cada um desses caracteres aqui, verificando quantas ocorrências tem na nossa frase. Então, olha só, eu vou precisar aqui de uma outra variável inteira, eu vou colocar outra repetição aqui. Então, inteiro i. E aqui agora eu vou colocar uma repetição aqui para, novamente, i começando em 0, i vai até menor que 24, eu tenho 24, deixa eu contar quantas letras eu tenho aqui. 26, nós temos 26 letras. Então, se nós temos 26 letras, a última letra está na posição 25. Então, o nosso i vai de 0 até menor que 26, com um incremento de 1 em 1. Vou fechar aqui o par de parênteses, vou abrir aqui a chave. E agora, esse nosso escreva, olha só, eu vou retirar ele daqui, Ctrl X, ele vai ficar aqui dentro do nosso para. Pronto, e agora eu não vou mandar o caractere A, eu vou fazer isso aqui. Letras na posição I. E aí perceba que letras na posição I vai ser sempre um caractere diferente do nosso alfabeto. E aí eu vou alterar aqui para quantidade de... E aí olha só, eu quero que a quantidade de letras, e aí eu quero que apareça aqui a letra. Então olha só, eu vou colocar outra concatenação aqui. Espaço, vou colocar aqui o nosso vetor, letras, na posição I, eu quero que seja impresso essa letra aqui. E agora eu vou colocar aqui mais uma aspa dupla com 2 pontos, espaço, e aí a gente vai concatenar com o retorno da nossa função. Então, por exemplo, a primeira vez o que vai aparecer? Quantidade, vamos tirar esses 2 pontos daqui, quantidade de letras A. Aí vai aparecer quantas letras A tem na frase. Depois, quantidade de letras B. Vai aparecer a quantidade de letras B na nossa frase. Vamos trocar essa frase e colocar um texto um pouco maior, e aí eu não vou colocar acentuação não, ok? Oba! Vamos aprender programação. Pronto, perceba que eu também não tratei pontuação, ok? Então essa pontuação aqui e essa exclamação aqui serão desconsideradas. Vamos testar o nosso programa e ver o que vai acontecer? Eu vou executar aqui o meu programa. E aí eu esqueci de saltar a linha. Então vamos colocar aqui uma quebra de linha aqui no início. Ctrl/N, pronto. Vou executar novamente. E aí, olha só que interessante que nós temos aqui. Vou subir. Quantidade de letras A, 7. Será que é 7 mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Letra B e C, apenas uma. Um B aqui, não temos mais. E temos um C aqui.
Então perceba que agora, com essa repetição e a nossa função ali que nós fizemos, a gente consegue descobrir a quantidade, a ocorrência de todas as letras na nossa frase. Lembrando que se você quer tratar acentuação, você precisa acrescentar aqui nesse seu vetor os as acentuados, com todas as possibilidades, til, crase, agudo, circunflexo, ok? E aí, Pedro, deu para entender? Não só para o Pedro, mas para todos que estão acompanhando essa aula. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.